Dinheiro. Que sentimento essa palavra te traz? Uma descarga de adrenalina? Notas voando sobre a sua cabeça? Quem sabe um sentimento de motivação, pronto para voltar para o trabalho e finalizar todas aquelas tarefas atrasadas, ou finalizar aquele curso que você andou procrastinando. Mas talvez você não se sinta tão bem quando escuta essa palavra. Talvez a mera menção dessa palavra te deixe ansioso, preocupado, como se o coração fosse sair pela boca, ao lembrar que você precisa de mais, que você quer mais. Dinheiro. Seja qual for a sua resposta, todos temos uma. Até porque é como dizem, o dinheiro que faz o mundo girar. Seja quando você compra aquele café de R$5 na padaria próxima da sua casa, ou aqueles 2.000 de depósito que você fez para pagar o aluguel, não há um dia sequer para a maioria de nós que não consumimos, gastamos, estudamos ou apenas pensamos a respeito de dinheiro. Seja para o piloto de Fórmula 1 que passa nos canais abertos de TV, ou o mendigo que está na rua assistindo a corrida em algum lugar. Para uns mais e para outros menos, o dinheiro importa para todos nós. E considerando essa importância, é curioso que tem tanta coisa que não sabemos a respeito dele, e muita coisa que achamos que sabemos, mas que no final não sabemos. Esse é um vídeo rápido para analisar como o seu mundo e o mundo monetário se cruzam, na esperança de que no final a gente consiga entender muito mais dessa ilusão que mantém o mundo funcionando do jeito que ele está hoje. Ao contrário do que você imagina, o dinheiro da forma que conhecemos hoje, pelo menos na forma física, se mantém o mesmo por milênios. O primeiro sinal do que conhecemos como uma moeda bancária tomou como forma um pedaço de couro 118 anos antes de Cristo, na China, e 900 anos depois veio a primeira nota em formato de papel. Iria levar outras dezenas de anos até que esse formato se espalhasse pela Europa e em seguida pelo resto do mundo. Séculos se passaram e o conceito básico inventado na China ainda não mudou tanto do que conhecemos hoje. Na verdade, a única diferença agora é o que aquelas notas e moedas representam. O primeiro sistema global de reserva de valor foi o ouro, mais conhecido como padrão ouro, iniciado na Europa no começo dos anos 1800, que basicamente atrelava o valor da moeda diretamente ao valor estabelecido do ouro. Agora, por exemplo, R$1 pode representar uma fração de quantidade de ouro. Esse sistema foi programado para prover um ambiente monetário estável ao redor do mundo, e que de fato aconteceu por um tempo, mas assim como todos os recursos naturais, a demanda pelo ouro não era tão estável como foi pensado originalmente. Como resultado, os países começaram a buscar outras formas de medir o dinheiro que circulava em suas economias. Em 1971, o presidente americano Richard Nixon oficialmente removeu o lastro do dólar ao ouro. Na época, assim como é hoje, o dólar era visto como uma moeda global. Então, como o dólar já não adotava mais essa medida, praticamente ninguém mais adotava. E se agora o dólar não é mais atrelado ao ouro, o que faz exatamente $1 valer exatos $1? Bom, ao invés de um sistema com lastro em um commodity, como o ouro, por exemplo, agora nós temos uma moeda fiduciária, que por sua vez não possui nenhum valor intrínseco. O que dá valor a essa moeda é a oferta e a demanda de cada país. E quem controla isso? O sistema monetário governamental. No Brasil, temos o Tesouro Nacional e o Banco Central responsável pela impressão da moeda. Mas como podemos ver no surgimento de cada vez mais inovações digitais, e ao invés de mais caixas registradoras, nós temos mais iPads, imprimir dinheiro é um negócio em declínio. Então, se o governo não está mais imprimindo dinheiro, como exatamente o dinheiro está entrando em circulação? A grande parte do dinheiro existente está apenas nos números dentro dos computadores e aplicativos, e quantidades impressionantes de dinheiro digitalmente creditados para bancos comerciais através do Banco Central. O Banco Central controla a quantidade de dinheiro que vai ser injetada nos bancos baseado na situação econômica do país. De acordo com o balanço da economia, o Banco Central pode injetar mais dinheiro ou retrair esse dinheiro comprando ou vendendo títulos do Tesouro Direto. Em resumo, quando o Banco Central vende esses títulos, a oferta no mercado aumenta. Logo,
o preço desses títulos também diminui à medida que a taxa de juros dos títulos também aumenta. Então são valores inversamente proporcionais. E ao comprar, segue exatamente a mesma lógica. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, serve justamente para estimular o consumo da população, influenciando diretamente em todas as outras taxas de juros que estão ligadas aos empréstimos bancários e até aos juros cobrados dos cartões de crédito que você provavelmente usa no dia a dia. E aqui chegamos no que chamamos de débito. Cerca de 80% dos brasileiros estão em algum nível endividados. Muitas pessoas podem não saber exatamente o que isso significa, como é criada essa dívida, onde é registrada e como ela pode afetar a sua vida, mas certamente sabe que por algum motivo estar endividado pode gerar fortes problemas emocionais. Ninguém gosta de dever nada a ninguém, mas na medida que o tempo passa e as pessoas querem realizar sonhos, viver novas experiências, fazer compras com mais frequência, por mais que esses empréstimos não sejam a opção mais racional, acabamos por ceder a essas alternativas de uma maneira ou de outra. Seja para montar aquele negócio que você sempre quis, para comprar o carro dos seus sonhos ou comprar uma casa. Poucas pessoas conseguem comprar uma casa com o dinheiro disponível em suas contas bancárias. Mas, independente disso, todos precisamos de um teto para morar. Alguns escolhem comprar mesmo que com empréstimos, outros optam pelo aluguel. Mas o ponto é, bancos não são uma instituição de caridade. Muito pelo contrário, eles são desenhados para ter lucro. E o meio que eles têm para obter lucro é através do interesse. E o interesse é em você, o devedor, que faz empréstimos e usa o dinheiro, em teoria, do banco para o seu consumo. Pensa no seu apartamento que você paga todo mês. Supondo que você mora de aluguel. Você não possui o apartamento, mas por uma quantia mensal você tem acesso ao uso livre daquele apartamento durante um mês. Da mesma maneira que você não possui o dinheiro do banco, mas você pode usá-lo assumindo uma dívida e sendo cobrado por isso mensalmente. E aqui não se restringe apenas a grandes quantidades de dinheiro, como casas ou empréstimo estudantil, mas para a maioria das coisas, incluindo coisas pequenas do dia a dia, principalmente após a invenção do cartão de crédito. Não tem dinheiro para aquela cortina nova? Passe no cartão de crédito. Que tal atualizar o seu celular por um novíssimo iPhone? Passe no cartão de crédito. Um sanduíche, calças novas, ração para o cachorro, qualquer coisa. Se de repente esperássemos um tempo para juntar dinheiro e equilibrar o nosso consumo para o que realmente podemos consumir, poderíamos certamente nos livrar dos juros e das dívidas no geral, se tornando desinteressante para os bancos. Mas, para a maioria de nós, especialmente nos dias difíceis, tentadoramente podemos querer usar o crédito que temos disponível. Usamos uma vez aqui, outra vez ali, sem notar, e eventualmente chegamos numa situação financeira complicada. Cartões de crédito não são vilões de maneira geral. Eles podem, inclusive, nos ajudar em vários momentos, como, por exemplo, aquela compra que você precisa fazer hoje, mas o seu salário ainda não caiu, ou um dinheiro esperado que você estava guardando para hoje não caiu na sua conta. Mas ao usá-lo, a gente tem que entender que a gente está assumindo risco, uma dívida. Afinal, isso vale a pena? É um tema complexo. Pessoas dizem que é um caminho sem volta destinado a te afundar em dívidas. Outras dizem que é uma excelente maneira de construir um bom crédito na praça. Crédito esse que você pode precisar ao querer comprar algo de um valor mais alto, ou até mesmo para conseguir benefícios do banco. Como milhas, descontos, o banco sempre estará ao seu lado. Mas acredito que uma coisa que podemos concordar é que precisamos ter cuidado ao usar esse crédito para que não crie uma dívida que não podemos pagar. Ao ser disciplinado e cuidadoso com seus ganhos e com seu crédito, você possivelmente terá à disposição dinheiro suficiente para fazer o que toda pessoa que tem um mínimo de estabilidade financeira faz: investir. Investir basicamente significa comprometer o seu dinheiro para algo que irá te gerar um retorno, fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Uma frase muito usada no mundo dos investimentos é: quanto maior o risco, maior o retorno. Investimentos, como títulos do governo, são muito seguros, mas oferecem muito pouco retorno, enquanto investir em ações da bolsa ou em um negócio pode prover muito rendimento, mas ao mesmo tempo é um risco muito mais alto. Ao longo do vídeo, você pode ver
toda a trajetória do dinheiro, até como se blindar de problemas financeiros. Mas, no final, se tivermos a oportunidade, o objetivo principal é construir uma vida financeira abundante e, na medida do possível, aumentar o nosso valor de mercado. E esse é o ponto do dinheiro: mostrar o quanto algo ou alguém realmente vale. Quanto é dinheiro suficiente para você deixar de trabalhar hoje? Qual o valor exato que tem que entrar na sua conta? Ou que tal um carro? Para muitas pessoas, o carro vale o suficiente para deixar anos trabalhados em troca de um pouco mais de luxo e status. O efeito colateral disso para a sociedade é que nos tornamos obcecados com a ideia de quanto vale, o que vale, bens materiais, status, posses e outros. Matérias da Forbes publicando os valores que as pessoas bem-sucedidas fazem por ano, quanto valem as suas fortunas, medindo o sucesso de alguém. Para criar essas listas, dezenas de reportagens e estudos são feitos de milionários e bilionários ao redor do mundo, coletando suas informações e estipulando números que podem corresponder à fortuna das pessoas, baseado apenas nos bens dessas pessoas. Então, Jeff Bezos, que detém aproximadamente 10% da Amazon, e estimamos que o jato e o iate e outros bens que ele possui têm um valor X. Digamos que conseguimos identificar aproximadamente qual é a sua fortuna. Afinal, essa parece ser uma conta bem simples, certo? É porque, na verdade, realmente é. O desafio seria identificar onde exatamente essas pessoas depositam o seu dinheiro. A maioria dos super ricos ao redor do mundo são investidores bancários, mas não dá para saber exatamente a composição do seu portfólio, o que dificulta saber precisamente sua riqueza ou quem de fato detém e usa esse dinheiro. Também temos algumas discrepâncias quando lidamos com a fortuna de celebridades, talvez a maior obsessão das pessoas nos dias de hoje. Kylie Jenner já afirmou ser a bilionária mais jovem a construir a sua fortuna do zero. Mas o seu negócio não é sobre o valor que de fato ele gera, mas pelo simples fato dela estar envolvida. O valor do negócio está atrelado ao envolvimento dela. Ela é o negócio e vice-versa. Então, a equação fica ainda mais difícil. A real é que a maior parte da fortuna das celebridades é mais um palpite do que uma conta precisa do dinheiro que aquela pessoa controla. Então, por que damos tanta importância para essas matérias? Estamos, de certa forma, nos comparando com essas celebridades ou com as pessoas mais ricas do mundo? Enquanto aprendemos sobre dinheiro e entendemos como funciona o nosso sistema econômico, não podemos garantir que terá um espaço seu na coluna da Forbes, mas pode te dar uma certa paz mental. Saber uma coisa ou outra sobre o dinheiro pode nos ajudar a ver o mundo com um pouco mais de clareza e não se sentir tão atrasado ao ver notícias sobre dinheiro. Até porque, como você já sabe, dinheiro não é tudo, não é?